Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Olha só, nós encerramos o capítulo 6, que falava sobre a Macedônia. Corrigimos os exercícios. Espero que vocês tenham corrigido direitinho, acompanhado pelo vídeo, que dá para corrigir, calmo, tranquilo. Então, hoje, nós vamos fazer uma abordagem sobre Roma, das origens à República. É esse capítulo aqui, o capítulo 7, ok? Tem essa imagem super bonita que nós vamos estar falando sobre ela. A origem de Roma, a Península Itálica, onde se encontra a cidade de Roma. É uma longa faixa de terra que se projeta para dentro do mar Mediterrâneo. Ao norte, ela se limita com a cadeia de montanha dos Alpes, a leste é banhada pelo mar Adriático e a oeste pelo mar Tirreno. Olha só, essa imagem aqui, ela está mostrando o Senado de Roma. Naquele período, o Senado ele era distribuído assim, não é muito diferente do Senado da atualidade. Só não tem essa parte aqui embaixo, ele é um pouco menor, mas é muito parecido com o que nós temos no Brasil e temos em outros países também. Então, o Senado, eles se reúnem, são senadores, eles se reúnem para aprovar leis também. Aqui no caso, nessa imagem, se vocês acompanharem, eles estavam num julgamento. Olha só, essa pessoa que está aqui é um senador também. Esse senador, ele está sendo julgado, é o senador Catilina. Ele está sendo julgado. Por quê? Por que o senador está sendo julgado? Ele teve a sua candidatura pelo consulado negado. E aí ele resolveu fazer uma espécie de uma vingança para esse senador, para esses senadores. E aí, o senador que está discursando, que é o Cícero, ele descobriu. E aí levou ele a julgamento. Naquela época, não é como hoje, que quando alguém é julgado, que hoje é pelo Superior Tribunal de Justiça, mas naquela época era pelo Senado. Quando as pessoas eram julgadas e condenadas, elas não eram condenadas à prisão, muito pelo contrário. Elas eram julgadas, condenadas à morte. E nesse caso aqui, o Catilina, o senador Catilina, ele foi condenado em 62 a.C. e morreu. Ele foi condenado à morte. Então, aqui mostra as pessoas conversando. Mas tem uma outra coisa que, se vocês observarem, não tem nenhuma mulher no Senado. Porque naquela época, as mulheres não eram vistas na política. Política era bem machista e só para homens, ok? Então, a imagem, ela está mostrando o Senado de Roma, naquele período, em 62 a.C. Ele é feito basicamente por homens, e eles era quem julgavam as pessoas. O papel do Senado naquele período era esse. Hoje o papel do Senado ele é bem diferente. Ele aprova leis que é mandada pelo Congresso, né, pelos deputados, passa-se pelos deputados, depois passa pelo Senado, muitas vezes eles fazem alterações, volta para os deputados, para a Câmara dos Deputados, e depois volta como última aprovação do Senado. Ok? Então, o papel é um pouco diferente. Aqui, ó, o território da Península Itálica, na página 33, tem um mapa. Se vocês olharem, o mapa da Itália, ele parece muito uma bota, um salto. Olha só, ele parece uma bota. Essa é o país Roma. E o território da Península Itálica, naquele período, era ocupado por diversos povos. No decorrer do tempo, principalmente pelos de origem indo-europeia, conhecido por italiotas. Os principais entre eles foram os latinos, os sabinos,
os samnitas, úmbrios. Além deles, haviam outros grupos de diferentes origens, como os ligúrios, os gauleses, os etruscos, cartaginenses e gregos. Então, havia muita gente de muitos lugares diferentes no período na Península Itálica. De acordo com uma lenda que conta a origem da cidade de Roma, quando houve o fim da Guerra de Troia, com a derrota para os gregos, Enéas, filho do rei, ele fugiu. Ele desembarcou nas praias da região de Lácio, onde foi recebido pelo rei local, que ofereceu sua filha Lavínia como esposa. O filho dele, Ascânio, fundou a cidade de Alba Longa, a qual se tornou a capital do reino do Lácio. Alba Longa foi governada por vários reis. Até um deles, Númitor, foi destronado por seu irmão Amúlio, que além de roubar o trono, enviou a filha de Númitor, Réia Sílvia, para onde que ela pôs? Vamos ver. Para um templo, onde deveria ficar presa e sem contato com nenhum homem. Porém, o deus Marte apaixonou-se por ela e tiveram 2 filhos gêmeos, Rômulo e Remo. Quando Amúlio soube do nascimento dos gêmeos, mandou que fossem jogados no rio Tibé, dentro de um cesto, para que morressem. Contudo, os meninos não morreram. As águas levaram o cesto até as margens do rio, próximo ao Monte Palatino, onde os gêmeos foram recolhidos e amamentados por uma loba, e depois criados por um casal de pastores. Lógico que isso é uma lenda. Aqui nós temos até a foto, de uma loba, como se ela estivesse amamentando. Esse símbolo é uma arte etrusca, a estátua é em bronze e fica no Museu Capitolino da Itália. É óbvio que a gente sabe que é uma lenda. Não há estudos da veracidade disso. Mas é interessante porque a partir do momento que se tem uma lenda, é bem interessante, a gente conhecer outros contos também da mesma região, ok? Então vamos lá, continuando na página 34, esses 2 já adultos, eles tinham origem nobre e retornaram a Alba Longa, derrotaram Amúlio e devolveram o trono ao avô, o rei Númitor. Em agradecimento, Númitor permitiu a eles que fundassem uma cidade, Roma. Isso teria acontecido em 753 a.C. Os irmãos passaram a ser rivais, pois ambos visavam o trono romano. Nesse conflito, Rômulo matou Remo e tornou-se o primeiro rei de Roma. Quer dizer, na realidade, o trono fez com que os 2 disputassem e acabasse um matando o outro pelo poder. Outra hipótese é a de que Roma foi fundada em um forte militar construído pelos povos latinos e sabinos às margens do rio Tibre, a fim de se protegerem dos ataques e das invasões dos etruscos, até o século VII a.C. Roma era um pequeno vilarejo e seus habitantes viviam do pastoreio e da agricultura. A partir dessa época, ela foi tomada pelos etruscos. Teve início, assim, o processo de organização da sociedade romana. O vilarejo tornou-se um centro urbano. Construíram-se ruas e estradas
instalaram-se uma rede de esgoto e um sistema de captação de água que chegava até a cidade por meio de aquedutos, como se fossem túneis. Desenvolveram-se a metalurgia e a cerâmica. Olha que interessante, pessoal. Século 7 antes de Cristo, ele já tinha um sistema de tratamento da água para que essa pudesse ser reaproveitada. Coisas que até os dias de hoje nós ainda não temos. Olha, para vocês terem ideia, aqui em Osasco, né, que é a cidade que nós moramos, o nosso esgoto não tem sistema de tratamento. Como que é tratado o esgoto de Osasco? Uma parte dele, porque uma parte é jogada sem tratamento. Uma parte dele vai para Barueri, numa estação de tratamento, e volta como água limpa. Então, você vê, no século anterior a Cristo, eles já tinham um sistema muito mais avançado do que nós temos nos dias de hoje. Em pouco tempo, Roma transformou-se em uma grande cidade. O enorme desenvolvimento pela qual ela passava atraía inúmeras pessoas que buscavam terras e trabalho. A história política de Roma ela é dividida por alguns historiadores em 3 grandes períodos, conforme os acontecimentos políticos. A monarquia, que vai de 753 a.C. a 509 a.C., a república, que é 509 a.C. a 27 a.C., e o império, de 27 a.C. a 395 depois de Cristo. Aqui tem, na página 35, organizando a história. E aí tem uma cruzadinha, com o nome dos povos que, ao se miscigenarem, deram origem aos romanos. Vamos aproveitar e fazer ela? Então, olha, nós temos como principais já colocados os gregos, romanos, sabinos e úmbrios. Aí nós temos, na primeira, que é aqui, olha, nessa primeira aqui, deixa eu mostrar direito aqui para vocês. Nessa primeira, olha só, vamos começar por aqui. Nós temos o etruscos. Na segunda, ligúrios. A terceira, sanitas. Eles que tem um M e um N junto, tá? O M, o N e tas. Depois nós temos o cartagineses. Depois nós temos os gauleses e temos os latinos, ok? Qualquer dúvida é só voltar ao vídeo, que aí vocês pegam de novo. Olha só, na próxima aula nós vamos falar da monarquia em Roma, tá? Nossa aula termina por aqui e na próxima a gente continua na página 36, ok? Beijo para todos, tchau, fiquem com Deus.